Oi, gente! Esse vídeo é uma espécie de continuidade do vídeo anterior em que a gente falou sobre funcionalismo em antropologia, porque hoje a gente vai falar de um dos principais autores dessa escola, que é o Malinowski, que também foi apresentado para vocês no vídeo anterior. A gente vai falar de um livro específico que é Os Argonautas do Pacífico Ocidental. Argonautas quer dizer navegadores. E nesse livro o Malinowski se dedica a investigar o Kula. Então, esse vídeo é sobre o Kula. E o que é o Kula? Na verdade, é muito difícil oferecer uma definição precisa e exata sobre isso. O próprio Malinowski admite isso e ressalta isso todo o tempo durante o livro, porque o Kula é muitas coisas. O Kula é um sistema, um circuito de trocas que integra as várias ilhas existentes ali nesse arquipélago das Ilhas Trobriand, aonde o Malinowski morou durante longos anos, como falamos no vídeo passado. Só que o Kula envolve muitos aspectos da sociedade. O Kula é um período de navegação, porque os homens das diferentes sociedades saem para navegar, para ir ao encontro de outras tribos em outras ilhas do arquipélago. O Kula é um momento de encontros. O Kula abarca histórias sobre os artigos que são trocados, sobre os objetos trocados, histórias sobre os heróis do Kula. Então o Kula também é perpassado por mitos, existe um aspecto mitológico no Kula. O Kula também é um momento de se comercializar, então fazer comércio de alimentos e de outros objetos ali entre as ilhas. O Kula também envolve práticas e formas de magia. Então o Kula seria uma espécie de instituição social total, justamente porque no Kula a gente pode investigar vários aspectos da sociedade. O Kula diz sobre economia na medida em que existem trocas e comércios. O Kula diz sobre religião na medida em que a gente está falando sobre magia. O Kula diz sobre mitologia, como eu já falei. Então, o Kula é muitas coisas acontecem nesse ritual, nesse sistema de troca ali nas Ilhas Trobriand. E existem dois objetos que são muito fundamentais, que são os principais artigos trocados no Kula, que são braceletes e colares feitos de conchas. Na língua nativa são os Muali e os Soulava, a gente vai ver já já. E quando o Malinowski chegou lá, claro, lembrando, inserido numa concepção e numa lógica de economia capitalista, ele ficou bem impressionado como que dois objetos feitos de concha movem muitas coisas naquelas sociedades e são a principal base de um enorme circuito de troca, como a gente está explicando aqui. Então a gente vai falar hoje sobre o Kula e sobre alguns aspectos, porque é impossível dar conta de todos os aspectos dessa instituição social. Vou ler para vocês uma primeira definição que o Malinowski oferece no livro sobre o Kula, enquanto passam essas imagens aí em que a gente vai conseguir ver tanto a canoa, que é usada nas navegações do Kula, a gente vai falar dela já já, como as pessoas usando os artigos do Kula, os braceletes e os colares. E coloquei aí também, para a gente ter uma noção, o mapa do circuito do Kula. Então ele diz: o Kula é uma forma de troca e tem caráter intertribal bastante amplo. É praticado por comunidades localizadas num extenso círculo de ilhas que formam um circuito fechado. Esse circuito aparece aí no mapa, representado pelas linhas que unem uma ilha à outra ao norte e ao leste do extremo oriental da Nova Guiné. Ao longo dessa rota, artigos de dois tipos e somente desses dois tipos viajam constantemente em direções opostas. No sentido horário, movimentam-se os longos colares feitos de conchas vermelhas, chamados Soulava. No sentido oposto, movem-se os braceletes feitos de conchas brancas, chamados Moali.
Cada um desses artigos viajando em seu próprio sentido no circuito fechado, encontra-se no caminho com os artigos da classe oposta e é constantemente trocado por eles. Cada movimento dos artigos do Kula, cada detalhe das transações é fixado e regulado por uma série de regras e convenções tradicionais. Alguns dos atos do Kula são acompanhados de elaboradas cerimônias públicas e rituais mágicos. Bom, e para que esse circuito seja realizado, existe um elemento que é muito central para o Kula, que é a canoa. As canoas, afinal de contas, permitem que os homens naveguem pelo mar para chegar até as outras ilhas e realizar o Kula. E as canoas, dentre os trobriandeses, elas suscitam vários aspectos dessa sociedade sobre os quais o Malinowski refletiu. As canoas, elas aparecem nas histórias, nas músicas dos trobriandeses, as canoas aparecem na mitologia, existem muitas canoas voadoras na mitologia dos trobriandeses, e o Malinowski faz uma espécie de sociologia das canoas, porque ele tenta entender as relações entre os rituais e os processos de construção das canoas e a organização social. Então ele, por exemplo, além dele analisar o aspecto tecnológico das canoas, então ele faz uma descrição minuciosa sobre todas as partes que compõem uma canoa, os materiais que constroem a canoa, as técnicas que perpassam a construção dessa canoa, ele também descreve e analisa os processos de construção, as festas cerimoniais que são feitas para a construção de uma canoa, os rituais de magia que são feitos. Então os trobriandeses empregam a magia e fazem cerimônias para adotar as canoas de sorte para irem para o mar. Ele analisa a divisão do trabalho em torno das canoas, então ele fala do proprietário da canoa, que normalmente é um chefe de algum subgrupo, ele fala dos técnicos que idealizam as canoas, ele fala dos trabalhadores, e ele percebe que existe toda uma organização social bastante complexa por detrás dos processos de construção das canoas, que são as responsáveis pela navegação e, por sua vez, pela possibilidade da realização do Kula. E ele vai percebendo que nessa divisão do trabalho, toda essa economia está diretamente relacionada com a questão da magia. Afinal de contas, é a magia que permite que uma canoa tenha perfeição técnica. É a magia que permite que os homens com aquela canoa enfrentem os desafios no mar para conseguir realizar o Kula e fazer as suas trocas. Então ele fala que os chefes cerimoniais, né, os líderes religiosos que são capazes de empregar a magia na hora da construção de uma canoa, eles são muito importantes. Eles, por exemplo, participam da fixação das datas em que vai ocorrer o Kula. Então a gente vê como que vários desses sistemas sociais sobre os quais a gente falou no outro vídeo estão diretamente vinculados. Não há técnica sem magia, não há sucesso econômico, não há Kula, né? Não há comércio sem a magia, sem essa preparação mágica da canoa. Uma das coisas que o Malinowski ressalta nos Argonautas do Pacífico Ocidental sobre esse tema das canoas é que justamente os momentos cerimoniais, as festas cerimoniais, unem a comunidade em torno do trabalho comunal em relação às canoas. Então é a própria magia, é o próprio peso da cerimônia e dos costumes que provoca essa coesão, essa união e que permite, por sua vez, que haja toda aquela divisão do trabalho sobre a qual a gente falou, que as pessoas trabalhem na construção das canoas para iniciar uma expedição do Kula. Então o primeiro passo para se iniciar uma expedição do Kula é justamente a construção das canoas, antes que os homens partam para navegação para as outras ilhas. E outra coisa que ele investiga bastante no livro
é a questão da nossa concepção de economia primitiva, né? Então ele está dialogando com alguns autores e com a concepção senso comum do Ocidente sobre o comércio primitivo ou sobre a economia primitiva. E ele mostra no livro que os autores normalmente entendiam isso que se chama de economia primitiva como uma série de práticas esporádicas marcadas por intervalos irregulares de trocas de artigos movidas pela carência e pela necessidade, com vistas apenas à utilidade. Então a gente percebe que todos esses conceitos, carência, necessidade, utilidade, carregam concepções ocidentais de economia e também carregam vários preconceitos em relação às economias não ocidentais, né? O que eles chamavam de economia primitiva. E quando Malinowski analisa a vida econômica nas Ilhas Trobriand, ele percebe que é muito mais complexa, ele percebe que a economia está relacionada com várias outras questões e que o que estimula os nativos daquelas ilhas a fazerem as relações de troca, de modo nenhum é a carência ou a necessidade. Sobre a questão da economia primitiva, ele diz o seguinte no livro: o Kula não é uma modalidade subreptícia e precária de troca. Muito pelo contrário, está enraizado em mitos, sustentado pelas leis da tradição e cingido por rituais mágicos. Todas as transações principais que nele se processam são públicas e cerimoniais, levadas a efeito segundo regras bem definidas. O Kula não decorre de impulsos momentâneos, mas se realiza periodicamente, em datas pré-estabelecidas ao longo de trocas comerciais definidas que conduzem aos locais fixos de encontro. Muito embora se realize entre tribos linguística, cultural e talvez até mesmo racialmente diferentes umas das outras, o Kula baseia-se, sob o ponto de vista sociológico, num status fixo permanente, numa parceria que une em partes alguns milhares de indivíduos. Esta parceria é permanente para toda a vida, implica em diversos deveres e privilégios mútuos, constitui assim um tipo de relacionamento intertribal feito em grande escala. O mecanismo econômico das transações baseia-se numa forma específica de crédito, que pressupõe alto grau de confiança mútua e honra comercial. Isto se refere também às transações comerciais menores, subsidiárias ao Kula, propriamente dito. O Kula não se realiza sob a pressão de quaisquer necessidades, visto que seu objetivo principal é o de permuta de artigos que não têm nenhuma utilidade prática. Então, uma das formas pelas quais o Malinowski contesta essa noção ocidental de economia primitiva é mostrando a complexidade do Kula e mostrando também que, na verdade, a principal permuta do Kula tem relação com dois objetos que não têm utilidade prática. Então ele tenta mostrar qual que é a relação que os indivíduos estabelecem com os colares e os braceletes feitos de concha que são trocados no Kula. Então ele mostra que não é uma questão de utilidade, ele fala que é uma questão da posse pela posse, é uma questão de prestígio, tem a ver com as relações de parceria que são estabelecidas entre, por exemplo, os diferentes chefes das diferentes ilhas e tribos, tem a ver com honra comercial, como ele falou. Então o valor está na posse pela posse. Muitas vezes esses artigos nem são utilizados, mas ainda assim tem um valor. Então a construção do valor é socialmente definida e varia de sociedade para sociedade. E uma coisa que ele até faz é comparar a posse dos artigos do Kula com a posse das joias da coroa britânica. Ele foi lá no museu em algum lugar lá do território britânico e ele ouviu a explicação do guia lá do museu sobre a importância daquelas joias. E aquelas joias simplesmente não eram usadas, elas simplesmente tinham valor
pela sua história, pela história que carregavam, por ter passado pelas mãos das rainhas e lá da família real, e elas ficavam guardadas, né? Então ele compara, né? Os artigos do Kula também têm valor pelas suas histórias, pelos mitos que eles suscitam, pelas histórias dos heróis do Kula. Então ele mostra que essa forma de construção de valor também pode estar presente em alguns contextos, em algumas circunstâncias nas próprias sociedades ocidentais. Agora, só para a gente ter uma noção do aspecto mitológico do Kula, para terminar, eu vou ler um mito que o Malinowski reproduz no seu livro sobre o herói Tococicuna de Digumenu. Tococicuna era um homem aleijado, muito feio, com a pele esburacada e incapaz de se casar. Bem distante, ao norte, na terra mítica de Cocopaua, as pessoas tocavam uma flauta de maneira encantadora, que era possível escutar desde a terra de Tococicuna. O chefe de Digumenau, de sua localidade, escutava todos os dias e queria se apossar da flauta. Ele mandou vários homens para essa missão, mas todos falharam. Até que ele mandou Tococicuna, e ele conseguiu se apossar da flauta e voltar com segurança à sua terra. Por meio de poderes mágicos que ele adquiriu ao longo da sua jornada, ele conseguiu transformar sua aparência e tornou-se jovem e muito bonito. De volta à sua terra, o chefe local o avistou tocando a flauta e exalando beleza. Encantado, o chefe então decidiu que todas as suas filhas, netas, sobrinhas e irmãs se casariam com ele, espantando seus maridos e os outros homens do local. Todas se casaram com ele, e certamente os outros homens não gostaram nada disso e decidiram se livrar de Tococicuna. Primeiro tentaram o fazer ser comido por um molusco gigante, mas com uma força sobre-humana, Tococicuna conseguiu derrotar o molusco. Depois tentaram colocar em uma emboscada com um tubarão, mas ele também derrotou o grande peixe. Finalmente, decidiram o matar e jogá-lo no mar. Tentaram derrubar uma pesada árvore sobre sua cabeça, mas ele a suportou. Depois, sabotaram o material que Tococicuna já ia utilizar para amarrar sua canoa para sair em navegação para as outras ilhas. Ele amarrou com um tipo de folha que não era estável para isso. Junto a outro homem, eles partiram para velejar pelo mar em direção às outras ilhas. Lá, eles conseguiram pegar conchas do tipo solava e depois conseguiram negociar com outros homens de outras localidades tipos de conchas bem valiosas, saindo de lá com os artigos mais valorosos que compõem os colares e os braceletes do Kula. Seus inimigos o acompanharam de ilha em ilha para ver a sua derrota, mas isso não ocorreu. Onde esses inimigos apenas conseguiram negociar os tipos menos valorosos de concha. Tococicuna conseguia os mais valiosos do Kula, e em determinado momento sua canoa quebrou, mas ainda assim ele salvou a cesta cheia desses artigos valiosos e conseguiu entregá-las para os parceiros das canoas ao lado, que lhe deram em troca suas mulheres para que ele pudesse se casar. Bem quando ele se aproximava de um tubarão, logo depois que a sua canoa quebrou, ele conseguiu nadar rapidamente e chegar até a pedra de Salauaia. Ele decidiu morar por lá e nunca mais retornou à sua terra. E termina assim o mito. Então, gente, acho que deu para ver por esse exemplo de um dos mitos, dentre vários que existem, como que o Kula também habita o imaginário dos trobriandeses, como que o Kula aparece nos mitos, como aparece a relação estreita com o mar, as histórias se passam no mar, como que a canoa aparece nas histórias, os materiais que compõem essa canoa, as relações de troca, as negociações que o Tococicuna, por exemplo, conseguiu fazer com os outros homens das outras ilhas. Aparece também a questão das conchas, como que as conchas são artigos valorosos e importantes para os colares e para os braceletes. Então, a ideia desse vídeo, gente, foi um pouco
mostrar assim como que o Malinowski está preocupado com a função social de cada costume desse que compõe essa grande instituição social que é o Kula, e como que todos esses sistemas sociais que a gente viu na tabelinha no outro vídeo, né, que o funcionalismo está interessado em entender a relação entre esses sistemas sociais que compõem o todo da sociedade, como economia, política, religião, parentesco, como todos esses sistemas sociais estão diretamente entrelaçados e integrados no curso da vida cotidiana. Então não se fala de magia sem falar de economia quando a gente pensa o Kula e as Ilhas Trobriand. Ou não se fala da questão técnica das canoas, sem falar dos ritos cerimoniais. Então, todos esses aspectos da vida, que o funcionalismo entendia como diferentes sistemas sociais, estão diretamente articulados no curso da vida cotidiana. No próximo vídeo, então, a gente vai continuar em funcionalismo, mas a gente vai sair desse rolê todo aqui de Malinowski, Kula e todas essas relações de troca, para tentar entender um pouco do Radcliffe Brown, da questão do conceito de estrutura social e trazendo alguns exemplos da sua obra.